Boa noite, pessoal. Antes de darmos início ao evento, nós pediríamos a gentileza de quem estiver sentado nas cadeiras e que queira ceder o seu lugar para idosos ou gestantes que estão em pé ou sentados ao chão do auditório. Agradecemos a gentileza. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Centro Acadêmico do Curso de Ciências Econômicas da UniOeste, campus de Francisco Beltrão, será dado início à palestra Política Econômica Brasileira e seus reflexos na sociedade, proferida pelo senhor Ciro Gomes. Convido então, para compor a mesa de honra, o senhor Lucas Mengarda, representante do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas. Convidamos também o senhor Ciro Gomes, palestrante da noite. O senhor Ciro Ferreira Gomes é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Tem em seu currículo diversas atuações no setor público, entre elas, prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará, deputado estadual, deputado federal, ministro da Fazenda durante o governo de Itamar Franco e ministro da Integração Nacional durante o governo Lula. Além disso, chegou a atuar como professor universitário e também no setor privado. Recentemente, o palestrante tem participado de diversos debates, todos realizados nas mais renomadas instituições de ensino superior do país e do mundo, sendo a maioria como foco na economia e o desenvolvimento brasileiro. Convido agora o Lucas Mengarda, representante do Centro Acadêmico do Curso de Ciências Econômicas e, neste ato, dos demais centros acadêmicos, apoiadores do evento, a fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de começar agradecendo ao Ciro Gomes, que nos honra com sua presença aqui nesta noite. Agradecemos também ao diretor-geral do campus, professor Gilmar Ribeiro de Mello, aos acadêmicos, professores e agentes universitários da UniOeste e das demais instituições de ensino aqui presentes, bem como a comunidade beltronense e também do sudoeste do Paraná, pois sabemos que há pessoas aqui de toda a região. Queria dizer ainda que um evento de tão grande porte não seria concretizado sem o auxílio e empenho de algumas pessoas fundamentais. Portanto, é justo reconhecer e agradecer o trabalho e todo o apoio dos centros acadêmicos dos cursos de Administração, Direito, Serviço Social, Pedagogia, Geografia e Nutrição. Gostaria de agradecer também, de forma especial, aos colegas acadêmicos do curso de Ciências Econômicas, aos professores Edson Santos Melo, do curso de Ciências Econômicas, e ao professor Adilson Francilino Alves, do curso de Direito. Cabe aqui também um agradecimento ao senhor João Paulo da Rocha, agente universitário da UniOeste, e também ao diretório do PDT de Francisco Beltrão, que nos auxiliaram na interlocução direta com o palestrante. É oportuno lembrar que hoje é um dia de mobilização nacional pelo país e que, devido a isso, a palestra vem contribuir para o debate. Destaco ainda que nós, estudantes, refutamos todas as mentiras e ataques do governo estadual para com a nossa universidade e debate.
tem como objetivo promover um amplo debate sobre as incertezas causadas pelo atual momento econômico brasileiro, um momento que todos sabem de recessão. Entendemos que, principalmente nessas circunstâncias, debates sobre política econômica não devem se restringir somente aos espaços acadêmicos, mas sim de forma aberta, franca e em conjunto com toda a comunidade. Antes de passar a palavra ao ilustre palestrante da noite, é preciso explicar como se dará a dinâmica das perguntas. As perguntas deverão ser feitas por escrito, com a devida identificação do emissário e entregue aos monitores. Queiram, por favor, os monitores identificarem-se. As perguntas que serão recebidas e levadas para a banca, que se encarregará de fazer a leitura na hora apropriada. A palestra está sendo transmitida ao vivo via Facebook na página do Assis do Coco. Logo, se algum dos familiares, amigos, colegas não puderem se fazer presente e quiserem estar acompanhando via Facebook, estará sendo transmitida. Se vocês puderem repassar o recado a eles. Também peço a colaboração dos acadêmicos que estão usando o Wi-Fi da UniOeste para desligarem, para a gente poder fazer a transmissão com mais tranquilidade. Por favor. Passo agora a palavra ao ilustre palestrante da noite, senhor Ciro Gomes, e desejamos a todos e a todas uma boa palestra. Muito boa noite a todas e a todos. Eu quero cumprimentar todos os estudantes, a pessoa do Lucas Mengada, do Centro Acadêmico de Ciências Econômicas, a quem quero agradecer a honra e o privilégio do convite para estar nesse dia importante para a luta do povo brasileiro, reunidos aqui em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, para refletirmos sobre o nosso país. Quero cumprimentar todos os dirigentes dessa universidade, que o Brasil inteiro respeita, na pessoa do professor Gilmar Ribeiro de Mello, que é diretor-geral do campus, de Francisco Beltrão, e do professor Edson Santos Mello, do curso de Ciências Econômicas. Me permitam cumprimentar, muito honrado pelas suas presenças aqui, alguns companheiros de partido, especialmente o deputado Nelson, que é da região aqui, e o deputado Assis do Couto, de quem eu tive o privilégio de ser colega na Câmara e de quem posso dar testemunha, um dos grandes parlamentares brasileiros. Igualmente me honra muito pela sua presença, a presença do deputado professor Lemos, do PT, é uma honra também cumprimentá-lo aqui na sua região. Eu, como estão reparando, estou muito gripado, mas eu vou mesmo assim tentar, pelos 50 minutos que combinei com a organização, fazer uma provocação para pensarmos sobre a questão estrutural do Brasil, sobre o nosso problema de desenvolvimento. Duas advertências. Primeiro, por favor, não me ouçam como um possível candidato a presidente da República, porque um possível candidato a presidente da República tem que interpretar médias, tem que fazer sínteses do pensamento das pessoas que se reúnem para apoiá-lo. E eu acho que o Brasil precisa que, nesse momento, enquanto ainda há um tempo antes da musiquinha começar, do foguetório, das campanhas políticas, para a gente parar um pouco para pensar. Então, eu não vim procurar simpatias hoje. Haverá um dia em que eu volto para pedir simpatias, para procurar simpatias. Eu vim para falar às suas mentes, aos seus cérebros, para que a gente pare um pouco para pensar o Brasil. E isso me leva à segunda premissa e me permite entrar no assunto que nos reuniu hoje à noite. Eu não aceito, ao longo de 37 anos de vida pública, de vida acadêmica, de vida política, enfim, eu não consigo aceitar que o nosso país, na sua complexidade, seja reduzido a essa coisa odienta de coxinhas e mortadelas. Eu não aceito isso. Não é possível reduzir o nosso país a essa expressão caricata que só estimula segregação, ódio e nos impede de nos reunir, pelo menos ao redor de um método. E é sobre um método que nós precisamos conversar para que depois a liberdade das organizações político-partidárias expresse seu olhar, cada um ao seu modo, cada um às suas convicções ideológicas, de como pensam tratar esses assuntos. Repare uma coisa,
Em 1980, ando eu repetindo por aí afora, aos que me dão a honra da sua atenção, o Brasil representava 1% do comércio mundial. 1980 é ontem, sob o ponto de vista do tempo histórico das nações. Não é? As nações contam o seu tempo histórico aos séculos. Pois bem, ontem, em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial. Isso é um indicador globalmente aceito que caracteriza o tamanho relativo dos países na ordem econômica internacional. E naquela mesma data, em 1980, a China representava 1% do comércio mundial igual conosco. Só que nós tínhamos 130 milhões de habitantes e os chineses já eram 800 milhões de habitantes. Portanto, em 1980, ontem, o Brasil era um país muito mais rico relativamente, muito mais desenvolvido relativamente do que a China. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial e a China, no mesmo período, saltou do 1% igual a nós para 12,5% do comércio mundial. Houston, we have a problem. Aparentemente, alguma coisa estrategicamente está errada. É evidente que eu não iria propor jamais ao povo brasileiro, muito menos ao mundo acadêmico, que nós copy and paste, que nós copiássemos, colássemos as instituições chinesas. Essas instituições são intransplantáveis. Nada tem a ver com a nossa realidade. A institucionalidade de cada país é consequência do enfrentamento político, dos embates culturais, das afirmações de valores, etc., etc., de maneira que vamos logo espancar qualquer ilusão de que nós temos uma institucionalidade exitosa por copiar. Não é a chinesa, mas eu também afirmo também nesse mesmo momento, definitivamente não é a norte-americana. O que nos impõe a tarefa de pensarmos o nosso país com a nossa própria cabeça, olharmos a nossa realidade com os nossos próprios olhos. Isso não quer dizer banir a ciência, que a ciência é universal. Então nós temos que ler todo mundo, temos que ler Hayek, temos que ler Keynes, temos que ler todos. Mas ao olharmos a realidade brasileira, equipados com essas teorias, nós precisamos de um pensamento original, porque acreditem, o Brasil é um país original e não é para amadores. Toda e qualquer redução da compreensão do Brasil através de manuais estrangeiros simplesmente provocam gravíssimos equívocos e percepções muito distantes da compreensão da nossa realidade. Por que isso aconteceu? É a primeira pergunta. Repare bem, aconteceu porque de 1980 para hoje, o Brasil cresceu muito mediocremente 2% ao ano. E repare que quando eu falo 1980, eu estou escapulindo aqui das paixões odientas que repartem o Brasil de hoje entre os amigos do Fernando Henrique e os amigos do Lula. Então, em 1980 não existia nenhum nem outro, nem a banda do Lula, nem a trupe do Fernando Henrique. Então, em 1980, podemos olhar com esse distanciamento histórico, o Brasil parou de crescer. E cresceu, em média, até hoje, 2% ao ano. Por que isso é muito pouco? Por duas razões absolutamente graves. A primeira, só em ordem de apresentação, é que no mesmo período o Brasil foi obrigado a, aspas, modernizar a sua economia, os seus modos de produção, e teve que ganhar produtividade em certos momentos a números altíssimos. Na prática, nós tivemos que robotizar, mecanizar, automatizar nossas tradições produtivas. E isso produziu um tipo de desemprego orgânico na estrutura econômica brasileira, que são de gatões da meia-idade, por assim dizer, que saem do mercado de trabalho e têm muita dificuldade para se retreinar e se reinserir em outra atividade da economia crescentemente modernizada. Mas o mais grave não é este fenômeno que já em si é muito grave. O mais grave é que nós somos uma nação que ainda traz ao mercado de trabalho por ano algo ao redor de 2 milhões de rapazes e moças. Então, cada ano, o Brasil ainda traz ao mercado de trabalho 2 milhões, quase 2 milhões de rapazes e moças, vocês, correto, que emergem ao mercado de trabalho procurando com razão a primeira oportunidade para trabalhar. Se nós não crescermos com suficiência para cobrir os ganhos de produtividade, ou seja, a mecanização, a automação, e para gerar as oportunidades para esses 2 milhões, nós chegamos à situação em que estamos hoje. E qual é a situação que nós estamos hoje? Nós hoje no Brasil, para simplificar em números absolutamente comoventes para mim,
não é, que considero que estar na vida deve ser um exercício de solidariedade, de compaixão, de amor ao próximo, não é? Eu considero isso uma tragédia sem precedentes, e não tem nos números. O Brasil hoje somos 14.300.000 pessoas sadias para o trabalho, desempregadas. Somos já 9 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, para a repressão, para a desorganização do tecido comunitário nas nossas cidades pequenas, médias e grandes. Sem se falar em toda a explosão de violência, que é uma inerência quase fatalista desse tipo de ordem econômica e social, em que a concentração de renda estabelece uma comparação permanente entre um pobre excitado com a vontade de consumir as maravilhas que a propaganda anuncia, sem renda, e meia dúzia de ricos de forma opulenta, circulando os símbolos da sua vida de barulho. E aí a gente vai ter que entender que a violência tem esta razão e não qualquer outra. Bom, isto então se impõe mais uma pergunta. Por que então que o Brasil cresce tão pouco? Por que o Brasil cresce 2% ao ano apenas? E não há uma exceção para a gente ver, não houve um momento no plano real ali do Fernando Henrique que a gente cresceu mais? Houve. E não houve também ali no começo do projeto Lula, um momento em que o país também cresceu e teve a esperança de que ia se reconciliar com o futuro que nós aspiramos, um futuro de mais progresso, de mais justiça social? Houve. Mas isso são duas exceções que apenas existem para confirmar a regra. O Brasil está proibido de crescer por questões estruturais. Se tem paciência um pouco, eu quero examinar consigo hoje à noite a questão da raiz histórica disso. E não é por uma apreciação meramente histórica passiva, é porque a história nos dá lições preciosas para entendermos o tempo presente e, mais do que isso, para espancarmos algumas ignorâncias e preconceitos e olhares superficiais que infestam a vida acadêmica e especialmente a vida política brasileira, para que a gente construa a metodologia do enfrentamento do desafio futuro do país. O Brasil, em 1930, de novo nós estamos falando de tempos muito recentes, né? 1930 é anteontem, né? Se 1980 é ontem, 1930 é anteontem. Em 1930, o Brasil era um país rural, 82% do povo morava no campo, e nossa economia era uma economia básica de subsistência, que extraía os seus excedentes exclusivamente da monocultura. Relevantemente, a monocultura da cana-de-açúcar lá para cima e a monocultura do café, que faz a colonização, por exemplo, do Paraná, aqui para baixo. Radicalmente, era isto que o Brasil era, anteontem. Nesta data, olhando, não é, um experimento extraordinariamente novo e de muito sucesso, que aconteceu no New Deal, nos Estados Unidos, em que o presidente Roosevelt resolve enfrentar, numa convergência estratégica do governo, empoderado com a iniciativa privada, com o mundo universitário, produzindo as respostas técnico-científicas para o desafio, a América sai muito rapidamente da aguda crise de 1929. Na sequência, no pós-guerra, o Plano Marshall, replicando a mesma lógica keynesiana, recupera em tempo recorde a Europa destruída por anos de guerra. O Plano Marshall, o plano do general MacArthur, usando a mesma matriz, recupera em tempo surpreendentemente rápido o Japão destruído. Então pareceu aos intelectuais, aos tomadores de decisão, ali no princípio do pós-guerra especialmente, que havia ali uma pista de como acelerar desenvolvimento sem a espera fatalista de que o acaso, o entrechoque individualista, espontâneo, produzisse um fenômeno. Tropicalizamos essa ideia, demos a ela o nome de nacional-desenvolvimentismo. É a esse modelo que nós devemos uma proeza. O Brasil, que não era nada em 1930, chega em 1980 como a 15ª economia industrial do planeta. Então é muito bom para os jovens que hoje estão acossados por uma ronda depressiva, de achar que no Brasil nada dá certo, que as coisas estão tudo erradas, enfim. É bom que a gente saiba, na história, beber da nossa própria história, que nós ainda somos protagonistas de um de 3
maiores experimentos de desenvolvimento industrial na sua complexidade, na sua velocidade, da história do capitalismo mundial. Saímos do nada e viramos a 15ª economia industrial do planeta em 3 décadas e meia. Só a China está replicando mais recentemente esta extraordinária proeza que a nação brasileira produziu. Portanto, tenhamos clareza, não há defeito genético na nação brasileira. Nós não somos um povo geneticamente defeituoso, como certas elites que se prostraram à mitologia neoliberal e que têm Miami como capital cultural da humanidade. Eles estão completamente enganados. Nós somos uma nação capaz, quando coesionada ao redor de uma ideia, a força de fazer proezas como essa que o mundo admirou. Só que este modelo tinha imprudências, imprevidências e imprevisibilidades. E a ele nós devemos o Brasil que temos para o bem e o Brasil que temos para o mal. E ao produzir o Brasil para o bem e para o mal que temos, esse modelo morreu. Por que para o bem? Já destaquei aqui. Produzimos a 15ª economia industrial do planeta. Por que para o mal? Porque o Brasil hiperurbanizou-se no mesmo período, sem que houvesse qualquer correspondência no planejamento estratégico que prevenisse esse brutal êxodo que nunca a humanidade viu, né, de campo-cidade em apenas 35 anos, inverte essa equação. Passamos a ser 82% do povo urbanos e apenas 18% rurais. Isto também produziu, porque empatamos volumosíssimos capitais públicos na concertação dessa mega indústria de base e na infraestrutura a ela correlata. Esses mesmos dinheiros faltaram para fazer a reforma agrária, que foi feita no século XIX nos Estados Unidos, que foi feita no Japão assim que acabou a guerra, que foi feita na Europa no século XVII, XVIII, nós nunca fizemos. Faltou essa grana para fazer uma educação que preste. Faltou essa grana para fazer saneamento básico. Nessa hipervelocidade de urbanização, não fizemos. Portanto, produzimos a mais brutal concentração de renda do planeta. Entre todas as economias organizadas do mundo, ainda com todas as melhorias que agora estão dando para trás violentamente, o Brasil segue sendo a economia de pior indicador de distribuição de renda do planeta. E o modelo, ao produzir essa contradição, morreu. Morreu por quê? Porque ele dependia de uma lógica, e no cabo dos minutos aqui, eu vou tentar responder perguntas que vocês acaso queiram fazer, ouvir antagonismos, críticas, enfim. Eu não tenho reserva, eles combinaram aí, não me consultaram, que era por escrito, mas por mim a gente pode, entendeu? Não tem hora. Eu ouvi falar que Francisco Beltrão tem botecos de primeira qualidade. Hoje é sexta-feira à noite, ninguém é de aço, né? Também vai semana por semana. E vou tratar essa minha vida, eu sei bastante bem também. Então, repare bem, o modelo, vou simplificar grosseiramente, o modelo era assim. Vamos industrializar o Brasil, era o objetivo estratégico. Ok, vamos industrializar o Brasil, porque a indústria é um sintoma da modernidade. Nem é tão mais hoje contemporaneamente, mas na data, modernidade econômica era sinônimo de indústria. Qual indústria vamos fazer no Brasil? Ora, o que o Brasil importa do estrangeiro com grande volume é uma pista de um mercado que já existe. Então vamos fazer uma lista de tudo que o Brasil compra do estrangeiro e vamos fazer, nesse caminho aqui, o mapa da indústria que nós vamos produzir no Brasil, que é substituindo importações. Ok, quem vai pagar esse negócio? No tempo que os políticos gostaram de fazer essa pergunta. Modernamente parece que não fazem mais essa pergunta. Então, quem vai pagar? Opa, encontramos lá, como cá, um país que eternamente adia os conflitos políticos absolutamente explosivos, inerentes a uma dinâmica de formação bruta de capital. Vou traduzir. Os economistas chamam formação bruta de capital o que nós outros leigos podemos compreender, sem muito erro, de que é o que sobra entre o que a gente produz e o que a gente consome por ano. Então, quando o Brasil olhou isso, nós estávamos produzindo 100 e consumindo 90. Sobrava 10. Não é suficiente para uma ambição de tal natureza de industrializar o país e promover a infraestrutura correlata a isso.
Vamos ferir o debate, vamos fazer um sistema tributário progressivo, um sistema previdenciário de capitalização, vamos fundar um mercado de capitais, vamos, enfim. Não, isso aí dá muito problema, então vamos por um atalho. Tem algum atalho? Tem. Os capitais estrangeiros. Então funda-se no Brasil a lógica da gente financiar nossa estratégia de desenvolvimento, criando uma dívida pública. Na data fazia certo sentido, porque os capitais eram muito diferentes do que são hoje. Eu andei pesquisando nesse período que eu passei nos Estados Unidos, na Universidade lá de Harvard, o tipo de empréstimo padrão que o Brasil tomou. Então, o Brasil, por 30 anos, tomou o dinheiro nas seguintes condições. Eu tomo o dinheiro hoje, tenho 3 anos de carência, ou seja, eu tenho 3 anos para começar a pagar, e tenho 12 anos para pagar em prestações o dinheiro que eu tirei. E o juro médio do Brasil, chega a dar água na boca de lembrar isso hoje, era míseros 3% ao ano. Então pensaram no tempo, qual é o erro? Eu saio da briga política de consertar o capital em casa, vou pegar o capital dos outros, é um capital de longo prazo e barato, eu pego $1 bilhão, abro a Companhia Siderúrgica Nacional, 3 anos depois, quando eu tiver que pagar, a Companhia Siderúrgica já está faturando mais ou menos a metade do que eu estou devendo, ela fatura por ano. Então, em 2 anos, que eu já tenho 12, ela me paga. O resto é lucro. Danaram a tomar dinheiro emprestado no estrangeiro e abrir Brás. Né? Petróleo Brás, eletricidade Brás, aço Brás, estrada Brás, telefone Brás, enfim, todo o Brasil moderno que nós vimos nascer na década, enfim, nessas décadas todas aí. Segunda variável, eu ia fazer nascer uma economia hostilizando os mercados postos. Por quê? Porque eu ia substituir importação. Eu comprava, vamos dizer, 1 milhão de enxadas. E é assim mesmo, o Brasil não tinha indústria para fazer nem o rudimento metal mecânico, era tudo artesanal. Então agora eu vou comprar enxada para a roça e eu vou importar enxadas industrializadas, que são bem mais baratas do que a enxada artesanal. Então eu vou comprar 1 milhão de enxadas, né? E eu agora não vou mais comprar. Eu vou produzir uma fábrica de enxadas no Brasil que vai produzir 2 milhões de enxadas. 1 milhão de enxadas eu ocupo o lugar do mercado que já existe e o outro 1 milhão eu vou gerar um excedente para exportação. Ora, mas se eu fosse fazer nascer essa indústria e ela mal nascente já fosse exposta à concorrência internacional, ela provavelmente não iria nascer. Porque o competidor internacional ia baixar o preço, ia quebrar, ia não deixar acontecer, já tinha maturidade, já tinha escala, já tinha um financiamento, etc. Então nós inventamos para o Brasil uma redoma protecionista e fechamos a economia do Brasil à competição internacional, com toda a lógica. Né? Vamos fazer isso transitoriamente, a gente faz nascer a indústria protegida, e depois que ela ficar grandezinha, adquirir aí a adolescência, tomar um talozinho de gente, a gente abre a coisa e ela vai competir desintermediadamente. Foi muito bom quando nasceu, mas esqueceram essa outra parte aí, né? De quando ela ficou taludinha, ela se oligopolizou e tomou o poder e não quis mais saber de competir globalmente, virou um grande oligopólio. Mas isso é uma digressão aqui, uma lateralidade. Mas havia uma outra premissa deste modelo, é que a gente ia sair retardatoriamente para fazer um processo de industrialização no Brasil, copiando o mundo. E isso exigia um domínio tecnológico que nós não tínhamos. Mas a tragédia na data não era grave, por quê? Porque os ciclos tecnológicos se sucediam com grande lentidão. Então, exemplo real, o Brasil pegou uma linha de montagem usada da Alemanha, trouxe para cá, botou em São Bernardo e passamos a produzir carros. Então, o primeiro Fusca, o Fusca foi o primeiro carro que a indústria automobilística brasileira produziu, com uma linha de montagem que tinha 15 anos na Alemanha, que foi desmontada e trazida para cá. E a Alemanha, naturalmente, botou uma linha de montagem mais moderna no lugar desta que vendeu para nós. Só que o Fusca que saía da nossa linha de montagem era mais ou menos, do ponto de vista, vamos dizer, prático, a mesma coisa do Fusca que estava rodando em Frankfurt ou em Munique, porque a tecnologia demorava mais de 15 anos para se suceder uma coisa relevante entre um e outro. Passa o tempo, produzimos a 15ª economia industrial do mundo. Lucas, você me avisa aí que eu estou me apaixonando pelo auditório. Não quero é um perigo, eu vou me apaixonando, aí esqueço do tempo e tal. Você me avisa?
precisa mesmo de um. Assim, passando de 2 horas. Não, aqueles 50 minutos. Então, o que aconteceu? Produzimos a 15ª economia industrial do mundo e o modelo morre. Morre fundamentalmente porque a proteção bem intencionada introduziu uma ineficiência grave na oligopolização da economia, na imposição ao consumidor brasileiro de um produto mais caro e menos sofisticado e menos qualificado, e o consumidor brasileiro passa a tomar notícia de que existe uma alternativa no mundo e que nós queremos ter essa alternativa com a explosão das comunicações e o nosso produto médio não corresponde. Então começa uma insatisfação importante. Mas ele quebra também mais ruidosamente. Primeiro porque, sabe aquele dinheiro longo prazo e barato que financiou nossa estratégia? Ele sumiu do mapa da realidade humana. Com a eletronização dos meios financeiros, o jogo financeiro global virou o que eles chamam, no jargão economês internacional, de smart money, que é basicamente o seguinte: você opera uma mesa em Wall Street e mexe eletronicamente em tempo real, porque nós estamos nos reunindo aqui, daqui a pouco, quando a gente sair, a Malásia está acordando. Então a turma está lá em Wall Street, turnover de 24 horas, operando quem ganha o quê, com qual risco, com qual rentabilidade, em qual prazo, em tempo real. E tiram 10 bilhões de dólares, assim, com um clique de computador, destrói balanço de pagamento, worldwide, e arrebentam, enfim, aqueles países que, não tendo poupança, atrelaram suas expectativas de desenvolvimento à confiança, aspas, internacional. Lá, como hoje, é exatamente o grave equívoco que estamos repetindo hoje no Brasil. Aliás, vou dizer de novo, tudo que eu estou falando aqui não é história, é a preparação para uma compreensão mais complexa do problema da trama do desenvolvimento brasileiro, dos seus gargalos e dos seus desafios a futuro. Mas ele nasce nessas coisas aqui para a gente entender a razão. Então, o dinheiro muda de personalidade, fica muito caro e muito volátil. Aí o país quebra. Mas também os ciclos tecnológicos tomaram uma aceleração frenética e uma centralidade jamais vista na história da humanidade. Que assim, ninguém mais aceita um iPhone 4. O iPhone 4 era uma coisa extraordinária 2 anos atrás. E o iPhone 4 hoje é lata, é lixo, não serve para nada. Ninguém nem sequer compra, os ladrões não querem mais. Você assalta o iPhone 4, joga fora e tal. Isso eu estou brincando, mas é assim, mesmo de diagnóstico médico, química fina, novos materiais, supercondutores, toda a microeletrônica, toda a informática, toda a ótica, tudo isso é tão gravemente sensível à tecnologia que jamais foi assim, que não é mais razoável imaginar que um país vai ter a veleidade no mundo inteiro de produzir da agulha ao avião, passando pelo computador, como era a nossa pretensão nacional desenvolvimentista. Então o país quebrou. Quando quebrou, era 1980, eu estou arbitrando o ano, que isso não acontece do dia para a noite, mas ano 80 o Brasil quebrou mesmo. Né? Quando o Brasil quebra, o que acontece? Todas as inteligências do país, toda a energia política do país, toda a inteligência acadêmica do país, estávamos preocupados com a emergência da redemocratização. Ainda era a ditadura. Então nós não douramos a pílula. Nós não aceitamos discutir as raízes dessa crise. Tudo que importava para nós era tributar a consequência da crise à ditadura militar, desgastá-la e apressar o passo da redemocratização do Brasil. Isto também gerou um cacuete para a liderança política do Brasil, que esta mania rasa de não botar o povo na jogada, não tratar as questões com inteligência, com franqueza, e sempre ficar nessas superficialidades do deixa que eu chuto, a culpa é do que está aí, se fosse comigo era tudo diferente, etc, etc. Então, todas as energias do país passaram a se debruçar sobre emergências. Então, primeira grande emergência, redemocratização. O discurso da luta pela redemocratização, para celebrar consenso, era rasíssimo e se circunscrevia a temas institucionais. Eleição direta, constituinte, anistia. Isso é o que nos unia. Qualquer outro debate sobre modelo de economia, que entra o Estado da economia, não entra o Estado da economia, o dissenso imediatamente se estabelecia e nós não podíamos brigar enquanto houvesse uma ditadura como inimigo comum.
Ok, tudo certo, mas tudo nada errado. Aí vem uma parte em que o Brasil vive uma tragédia grega. Se o Sófocles, né, tivesse escrito essa tragédia grega, a turma dizia, Zé Sófocles, pegou pesado, isso aí ninguém vai acreditar, essa trama aí ficou demais, né? Que é o seguinte, a gente redemocratiza o país, elege o Tancredo Neves, e o Tancredo Neves morre na véspera da posse. E quem toma posse é o capitão do outro lado, José Sarney, que ainda hoje está aí dando as cartas, né, no país. Então, essa parte foi tragédia. Porém, os escombros do velho modelo explodiram no colo dos democratas. E a parte mais angustiante, o incêndio mais grave, foi o flagelo inflacionário, em que nós quebramos lá fora, não resolvemos a equação e passamos a financiar de forma absolutamente patológica e doentia nossos desequilíbrios, onerando o povo trabalhador com um imposto inflacionário que só pesava sobre a pequena classe média e os trabalhadores, porque quem tinha excedente financeiro inventou um negócio que só tem na história brasileira, que é a correção monetária, de maneira que a inflação, que é uma doença da moeda para o mundo inteiro, para nós virou a negociar. Muita gente ganhando dinheiro às turras com a perversão inflacionária, explicam por que nós passamos 35 anos e somos o único caso mundial de que a inflação dura mais de 5 anos. Em todos os países do mundo onde a inflação se apresenta mais grave, há logo um consenso e rupturas políticas que substituem o modelo e trocam. No Brasil não aconteceu porque a elite é tão salafrária que arranjou um jeito de ganhar dinheiro muito nas costas do povão, tendo o governo como intermediário. Lá, como cá. Né? Tudo isso é verdade, porque lá era inflação, agora aqui é juros. Mas é a mesma jogada, com explicações absolutamente inexplicáveis, tecnicamente insustentáveis para qualquer observador. E aí, chegamos finalmente ao combate à inflação exitoso. Eu já estava lá na foto, já era ex-deputado 2 vezes, ex-prefeito de capital, ex-governador. Tinha 36 anos e fui chamado pelo Itamar Franco para ajudar a fazer o real. Nós fizemos o real de um jeito muito imaginoso, muito sério, muito bem intencionado, mas ainda assim era um truque. Por quê? Porque o problema era estrutural, era estratégico. O modelo morreu e nós começamos o negócio com a carroça na frente dos bois. Ao invés de pôr em debate um novo modelo, celebrar um pacto do país com o novo modelo, nós sabíamos que não íamos ter ambiente nenhum para refletir sobre nada, com a inflação esquentando e desmoralizando todo o estamento político ciclicamente. Então nós invertemos a jogada, fizemos a estabilização, no anúncio formal, para quem quiser recuperar o discurso da época, nós dizíamos, isso aqui é uma iniciativa importante, precária, que precisa ser aperfeiçoada, mas isso será feito por um novo governo, eleito com um Congresso renovado, a quem se dá a tarefa de consertar estruturalmente os problemas do país, aquilo que tomou o adjetivo de reformas. Né? Reformas. Então, o adjetivo é o substantivo reformas. Né? E aí já começou o dissenso. O PT, por exemplo, pôs-se contra o real. Achava que era um truque puro e simples e que era só para ganhar a eleição e ficou contra. Portanto, aquele consenso da redemocratização já começa a se dissolver. E nós caímos na história, então, em que o Fernando Henrique vai eleito e, ao se eleger, aqui começa a primeira exceção dessa regra de nós não crescermos. Ele vive um momento curto, breve, mas suficiente para subornar o Congresso e comprar a reeleição, em que ele é popular. De onde é que vem essa popularidade? É que, como a inflação do Brasil não era uma doença da moeda, e sim uma espécie de tributo, na hora que você cessa esse tributo, essa renda que o Estado arrecadava, que os banqueiros pegavam do povo, que os supermercados pegavam do povo, fica na mão do povo. E o povo, até emulado pelos políticos, né, vai logo ao consumo, porque acha que isso aqui vai ser só até a véspera da eleição, que depois o mundo se acaba e tal. Então corre todo mundo para o consumo e o país tem uma explosão felicitante de consumismo, sem base produtiva que sustente esse limite elevado abruptamente de consumo. Aquilo está marcado para ser uma frustração. Aí eu rompo. Vou embora para os Estados Unidos, eu era um garoto prodígio da política brasileira e viro
o proscrito, o lazarento, né, que estava dizendo, na hora da festa, que todo mundo estava feliz, ele disse, vai dar merda, isso não vai dar certo. E eu escrevo isso, está tudo escrito, tem livro, não sei o quê, tem artigo de jornal, porque também não é muito difícil de ver. E eu tinha ajudado a fazer a frente do lado real. Resultado, esse ciclo de consumo felicitante faz o país crescer fora da média dos 2%, mas nada brilhante, 4%, 3,5%, e aquele sentimento de que agora vai, toma conta do povo, e o Fernando Henrique traz a ideia de projeto estratégico de país e adquire uma ambição de um projeto de poder. Resultado, consegue se reeleger, mas quebra o país 3 vezes, e a última ele quebra já no primeiro ano do segundo governo. Olha os filmes no Brasil como estão ficando meio chatos. No primeiro ano do segundo governo, já ouviram falar disso recentemente? Um presidente quebra o país, frustra enormemente a população, a moeda se desvaloriza, e nós podemos especular sobre isso aqui, e ao se desvalorizar a moeda, há uma miragem de inflação que, na verdade, expulsa o povão daquele patamar de consumo artificial para o velho patamar de consumo lá embaixo. E ele começa a ficar com muita raiva e se sentir enganado, desfinancia politicamente o governante da data e dá-se passagem para a ruptura que o Lula representa. O Lula ganha a eleição de 2002. Eu fui candidato nas ruas, em 98 e 2002, tentando falar, olha aí, não sei o que. Era a vez de cada um deles, tá bom? Chegou, então, o período Lula. E aí, de novo, não tem uma exceção? Aí tem. Por 2 razões que a gente precisa compreender, e nenhuma delas desenobrece o Lula, ou tira a virtude, o valor que o Lula tem. Primeira questão. Houve um surto especulativo violento na iminência da posse do Lula. De maneira que a taxa de câmbio no Brasil passou a ser o que seria hoje R$ 9,20 por $1. Então cabe aqui um parênteses, especialmente para quem não são estudante de economia. Por que a taxa de câmbio tem essa centralidade, se a gente não compra de dólar? Só especuladores, casa de câmbio, etc. Eu explico. É que o câmbio, a proporção do valor da moeda nacional brasileira com o dólar, contamina todos os outros preços relativos da economia. Essa é a genialidade do real. Nós descobrimos que não precisa tabelar, nem congelar preço, nem coisa nenhuma. Basta controlar o câmbio, que é um preço relativo que mexe com todos os outros preços. Quer ver como? Eu tenho repetido. A gente não compra dólar, mas compra pão e pizza. Pão e pizza é trigo. Trigo, o Brasil não produz com suficiência, tem que comprar do estrangeiro. A única moeda de circulação internacional é o dólar. Então a gente, se precisava, quando o Lula entregou para a Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 de real para comprar $1 de trigo. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço do trigo sobe, o preço do pão sobe, o preço da pizza sobe. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O principal insumo da passagem de ônibus é o diesel. O Brasil adotou essa estúpida política, recentemente, de vender petróleo muito barato e comprar derivados de petróleo caro em dólar no estrangeiro. Resultado, quando o Lula entregou o governo para a Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 de real para comprar $1 de diesel. Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de diesel. Resultado, subiu o preço da passagem. Lembra de 2013? 0,20 em São Paulo, todo mundo zangado, não sei o que e tal. Não era pela passagem, é porque tudo subiu. A gente não compra dólar, mas toma remédio. 80% da química fina dos nossos remédios são importados do estrangeiro. Eu precisava de R$ 1,75 no fim do governo Lula para comprar $1 de Tilenol. No golpe, nós precisávamos de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. O resultado dos remédios, todos explodiram de preço. Então, é o mesmo filme do Fernando Henrique. Você desconstitui a legitimidade porque muda completamente o patamar de renda da população do dia para a noite. E ninguém conhece, na teoria, eu ando por aí, tive agora MIT, Harvard, London School of Economics, Oxford, lamento, eu tive também na Universidade de Sorbonne e tal, enfim. E eu estou desafiando os intelectuais, os acadêmicos, que produzem um paper, reflete aí o que aconteceria com o eu
ou com o dólar se houvesse uma desvalorização de 42% em 50 dias? Nunca ouviram falar nisso? Eu disse, como assim? Se é isso, faz uma simulação. Qual seria o efeito na política monetária, na política fiscal dos americanos, se o dólar se desvalorizasse em 50 dias, 42%? Foi o que aconteceu quando a Dilma caiu. Quando ela acabou de se eleger, soltou o câmbio, arrebentou o câmbio e deu essa tragédia que todo mundo conhece. Então, repare bem, com o Lula, se o câmbio, quando sobe, a gente empobrece. Quando o câmbio desce, a gente enriquece. Pela mesma lógica. Então, quando o Lula tomou posse, por um componente especulativo, o real estava valendo, o dólar estava valendo R$ 9,20. Vocês imaginam o preço que seria sair daqui para Miami com o dólar a 9,20. Era praticamente impossível. Comprar uma bugiganga eletrônica a 9,20, impossível. Então, o país tinha parado, o Fernando Henrique tinha entregue o país quebradinho da Silva. Como o Lula foi hábil e tal, beijou a cruz, foi muito conservador na política, o que aconteceu? O câmbio veio de 9,20 até quando chegou na Dilma, 1,75. Olha o ganho de renda relativo que aconteceu, de 9,20 para 1,75. Só que esse câmbio a 1,75 é insustentável, é populista, é truque eleitoral mesmo. E resultado, a Dilma levou para 4. E Deus o que deu. Mesma coisa do Fernando Henrique lá atrás. E o filme é pior ainda. Vou contar para vocês detalhes. Quando aconteceu em 99 a desvalorização do real com o Fernando Henrique, o PT criou um movimento Fora FHC. Sabe a história que a gente fez aí hoje? Foi criado um movimento Fora FHC. E o Lula, meu amigo, assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E eu, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. É remédio para governo ruim, não é impeachment. Impeachment é uma coisa muito séria. Amanhã um de nós vai para a presidência da República, esses caras vão lascar a gente com esse negócio de impeachment. Lasca aí. Será que o soldado do tempo de Tucano e não sei o que e tal? Aí assinou o pedido de impeachment e foi entregar na Câmara dos Deputados ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Não é para chorar, não, hein? Eu vi assim, mas não é para chorar, não. 99 de janeiro. Olha, vê se pode o negócio dele. Que sendo doente do lado do Fernando Henrique, mandou para o arquivo o pedido de impeachment do Lula e tal. Agora acontece exatamente a mesma coisa e, lamentavelmente, deu no que deu, porque eles têm um poder real que a gente só arranhou quando ganhamos a presidência e alimentamos a ilusão de que o céu era perto. E o céu é muito longe, então é um trabalho muito grande chegar lá. Né? Então, chegamos então ao limite que o Brasil volta a dizer, para estar proibido de crescer. As duas exceções são dois ciclos insustentáveis de elevação do padrão de consumo que não se sustentam pelas contas externas do país. Mas eu explico agora. 3 razões ao longo desse tempo todo, de 80 para cá, que nos inibiram de refletir sobre a estratégia de um novo modelo de desenvolvimento, de um novo projeto nacional de desenvolvimento, hoje proíbem o Brasil de crescer. Cada uma delas sozinha é condição bastante para não deixar o Brasil crescer, ou explicar esse crescimento pífio que nos amarrou aí ao longo dessas décadas todas. Primeiro, só em ordem de apresentação, o endividamento... Posso tirar o padrão, né? Como é que deu aí? 40? Tá bom. Eu termino. Então, primeiro, anos a fio de juro alto, nós finalmente colapsamos o passivo das empresas brasileiras. Então, o Brasil está proibido de crescer, porque as empresas brasileiras hoje não estão fazendo sequer caixa para honrar a parcela devida vencida no mesmo período nos bancos. Então não há investimento privado à vista que nos permita acreditar em wishful thinking ou nessas conversas mole do Meirelles ou do Temer, que o Brasil agora vai, não sei o quê. Não vai não. Lamentavelmente, não vai não. O que aconteceu agora para a estatística ser desse jeito? Ora, o que aconteceu agora é que, graças a Deus, neste caso literalmente, a estação de clima foi perfeita e a taxa de câmbio deslizou para um patamar bom e os preços externos das commodities, vocês aqui são beneficiários disso, cresceram. Resultado, a agropecuária, a agroindústria e a mineração bombaram com 11% de crescimento no período. Enquanto todos os outros setores, indústria, serviços, etc., estão consumo das famílias e, mais gravemente, investimento, está tudo embaixo. Então houve um ajuste estatístico em que a força do agronegócio contamina positivamente os outros números negativos. Mas isso está precificado. Vocês vão ver
que no próximo trimestre o Brasil volta a números negativos, porque é questão estrutural. Primeira razão, passivo estrangulado das empresas. Segunda razão, passivo não, finanças públicas colapsadas. E isso a gente tem que pôr em debate de forma absolutamente progressista e lúcida. Porque a esquerda tradicional comete um gravíssimo erro quando considera que o valor da austeridade fiscal é uma coisa de conservadora, é uma coisa errada. Eles estão completamente enganados. Pelo contrário, se você quer ser progressista mesmo, você tem que ter as finanças públicas exuberantes, robustas. Por quê? Porque é daí que vem a grana para você intervir, para fazer boa educação, para fazer boa saúde, para fazer boa infraestrutura, para fazer boa reforma agrária, para dar segurança à população amedrontada pela violência generalizada do país. E a gente precisa pôr isso em perspectiva. E o Estado brasileiro, de tanta loucura, especialmente a loucura dos juros altos, né, quebrou. E não há outra palavra para dizer, nós quebramos mesmo. E o número é terrível. Esse ano, com toda esta amargura que nós estamos assistindo, com todas essas propostas que são absolutamente estúpidas, embora as manchetes mereçam um debate, a forma de encaminhar essas tais coisas, essa PEC congelou por 20 anos os gastos com saúde, educação e segurança, isso é uma estupidez sem precedente na literatura e sem exame empírico em nenhuma nação do planeta. Só para vocês terem ideia do que nós estamos tendo que engolir pelo colapso da nossa potência política, pelo fracasso, ou pelo menos pela contradição das forças progressistas brasileiras em 13 anos de poder. Essa tragédia simplesmente apanha o Brasil assim. Este ano, graças à dívida pública elevada gravemente pela taxa de juros real mais alta do mundo, no auge da pior depressão da história, e graças à depressão da história, a queda grave da receita pública, esse ano nós vamos ter um déficit primário, ou seja, excluído o que vai vencer da dívida, só que o governo arrecada mais do que o governo gasta, já precarizado nos gastos todos, nós vamos ter um buraco de 150 bilhões de reais. E vão vencer 480 bilhões de reais de dívida. E nós não temos uma pataca para pagar. Resultado, 480 com 150, faz a conta aí de dinheirinho, nós estamos nos aproximando de 1 trilhão de reais de giro da dívida pública, que representam nominalmente 48% do orçamento da União Federal. Se a Previdência, então sobra 52. Se a Previdência leva 27, 52 menos 27 é o que sobra para tudo mais. E aí o que vai restar de investimento esse ano é 0,4% do PIB, que é absolutamente irrisório. O que está orçado, 0,4% do PIB na União, e os estados e municípios, por regra quebrados também, vão investir, orçaram para investir 1,2% do PIB, está 1,6% do PIB. Só para vocês terem ideia, no melhor momento o Lula investiu só a União Federal 1,75% do PIB. Nós estamos chegando a tudo junto, Estados, União e município, orçado, que não vai se praticar, a 1,6% do PIB. Só para vocês terem ideia, mais ainda para comparar, nós vamos entregar para 10 mil famílias abastadas no Brasil, via juros que o governo paga, 11% do PIB. Então, para todo o Brasil, para todos os assuntos, 1,6% do PIB. Para 10 mil famílias abastadas que portam a dívida pública, 11% do PIB. E por fim, concluo, o Brasil está proibido de crescer porque ao longo da prostração ideológica que nos foi vendido como ciência boa, do chamado neoliberalismo, nós caímos na crença imbecil, desculpe a palavra, eu respeito muito quem pensa diferente, estou aqui para debater, mas a crença em si de que o laissez-faire, o espontaneísmo individualista das forças de mercado, tem capacidade, potência, ou mesmo dele se possa exigir ou esperar que resolva as equações de desenvolvimento, não tem precedente na história da humanidade. Simplesmente não tem precedente na história da humanidade. Resultado prático, nós abrimos mão de ter um projeto nacional, e ao abrirmos mão de ter um projeto nacional, desmontamos a ideia de política industrial e de comércio exterior. Resultado prático, sabe aquele velho modelo nacional desenvolvimentista? Ele trouxe o Brasil a 32% do PIB brasileiro já foram extraídos da manufatura, que é onde está o lugar enriquecedor, é onde estão os salários maiores, o maior valor agregado e tal. Hoje, o que já foi 32% caiu aos valores de 1910. O Brasil hoje tem 8 ridículos % do PIB
extraídos da manufatura, e a curva está apontando para o subsolo. E qual é a consequência prática? É que o nosso modo moderno de vivência é industrial. Quem tem um celular, os dois, levante a mão, por favor. E se olhem. Não, faça favor, não é só isso que tem. 100% importado. 100%. As fibras, os remédios, o trigo, tudo importado. Resultado, ao abrirmos mão de uma política industrial e temos um modo de consumo que é moderno e conectado com a indústria, nós produzimos um desequilíbrio estrutural na conta do Brasil em dólar. Compreende? Chega no fim do ano, a gente tem que pagar uma montanha de dólar para o estrangeiro e não temos como produzir essa montanha de dólar, a não ser no heróico agronegócio da mineração, que tem carregado o Brasil nas costas ante uma certa antipatia e um certo desrespeito da sociedade mais esclarecida do Brasil. Eu não estou falando que só porque eles têm essa importância estratégica, que eles têm direito de fazer trabalho escravo, ou depredar ambiente, ou matar índio. Absolutamente não estou falando disso. Porém, se não for o agronegócio, que está trazendo algo ao redor de 95 a 100 bilhões de dólares de superávit, o Brasil já tinha ido para uma taxa de câmbio de 20 por 1. Vocês conseguem imaginar o que seria a inflação de uma taxa de câmbio de 20 por 1? Portanto, nós precisamos tratar, se esse método for correto, se esse diagnóstico for correto, eu estou desafiando o mundo acadêmico, o mundo político, para contestar, nós temos as pistas do que temos que fazer. Primeiro, abandonar a ilusão de que o espontaneísmo individualista vai resolver o nosso problema. Não vai. O que resolve o problema é uma convergência estratégica de um Estado empoderado, musculoso, saneado, moralizado, socialmente controlado pela população, com um empreendedorismo convergente com o consenso do novo desenvolvimentismo e uma universidade capaz, volto a dizer, de oferecer as respostas práticas, técnico-científicas para o desafio do desenvolvimento. Isso supõe projeto. A ideia de globalização é uma mistificação, porque as condições de produzir não são globais, são crescentemente nacionais. A taxa de juros não é global, o nível de sofisticação tecnológica varia de nação para nação, e as leis de propriedade intelectual são cada vez mais rígidas, né? E a escala em que a vanguarda globalizada produz é dramaticamente hostil a quem produz em pequena escala, que é a realidade brasileira. Então nós temos que ter uma equação para o passivo estrangulado das empresas, há saídas para isso, eu estou preocupado aqui com o tempo, mas se o Brasil podia fazer um fundo soberano com uma fração das reservas cambiais e fazer uma estrutura de consolidação de passivos privados via crédito, com o compromisso de adesão a um programa de reindustrialização do país. Você pode, para o setor público, fazer uma ideia, né, de uma reforma fiscal na direção correta, qual seja a de criar um sistema tributário progressivo, que você diminui a carga tributária da produção, do investimento e do consumo popular e agrava alíquotas e progressividade sobre os 5% mais ricos da sociedade brasileira, que não pagam nada. Criar um regime de capitalização pública na Previdência cria uma emulação de formação bruta de capital, ou seja, de formação de capital doméstico. E, por fim, a questão de entrar numa dinâmica de superação do desequilíbrio estrutural. 4 blocos são flagrantemente pistas por onde o Brasil pode ter protagonismo global. Complexo industrial da bioenergia, petróleo e gás, complexo industrial da defesa, complexo industrial da saúde e complexo industrial do agronegócio. Por quê? Porque nesse lugar nós já estamos gastando uma montanha de dinheiro comprando e gerando emprego lá fora, quando teríamos toda a condição de fazer aqui dentro, desde que saíssemos da perplexidade política e da redução a rasos idiotismos com que se tratam os assuntos estratégicos do Brasil. Obrigado por sua atenção. Então, começamos as perguntas. Primeira pergunta do João Luciano Bandeira. O senhor tem manifestado preocupação com o posicionamento do Brasil na divisão internacional do trabalho. Qual seria o caminho para o Brasil agregar valor em suas exportações no atual cenário da transferência do centro dinâmico do capitalismo para a Ásia?
Como toda pergunta brilhante, eu sou um velho professor da universidade, ela traz a semente da resposta. Quem é o que fez a pergunta, eu quero dar os parabéns. É brilhante. Porque repare, esse fim eu fiz meio telegráfico, porque eu estava preocupado em ser disciplinado no tempo, quando eu me apaixono pela história, eu fico com golo, quero explicar, não sei o que. Então repare bem, fica um flagrante de que o Brasil, exportando produtos de baixo valor agregado, não fecha a conta com produtos que nós consumimos, que são de alto valor agregado. Então não há universo possível de pagar microeletrônica, química fina, informática, etc., com soja, milho, minério de ferro, natura e petróleo bruto. Zero chance. E aí nós temos um desafio. Qual é o lugar onde nós podemos ter protagonismo? Isso não pode ser um modo recentemente experimentado, que é vai de favor. Escolher os campeões e dando a propina para cá, e topo para pular, e corrupção para pular. Sempre acontecerá isso quando você não tem critério. O critério que me fez apresentar isso aqui é o impacto disso no balanço de pagamentos do país. Então, dos 124 bilhões de dólares, quando o Brasil cresceu a última vez 2%, em 2013, apresentou-se um buraco na conta externa de 124 bilhões de dólares. 25 bilhões de dólares petróleo e gás. Onde a gente tem já o dinheiro sendo gasto, certo? Importando. Nós temos um protagonismo tecnológico relevante, que a Petrobras é capaz de resolver, inclusive, as equações que faltam. E a pista é óbvia, é fazer o que nós já vimos fazendo, verticalizar todo o complexo industrial do petróleo e gás. Ao invés de exportar petróleo bruto, buscar protagonismo global para vender óleo diesel, vender lubrificantes, vender polímeros, vender fibras, etc., numa petroquímica extraordinariamente enriquecedora. Esse é mais fácil de entender. O complexo industrial da saúde salta aos olhos também, porque, eu já dei exemplo aqui, nós estamos comprando, a União Federal, esse ano vai pagar 17 bilhões de dólares de complexo industrial da saúde importados. Tem um professor da Fundação Oswaldo Cruz, chamado Carlos Gadelha, se ele estiver assistindo, um grande abraço, inspiração para mim, não só nesse setor, mas para tudo, que fez uma tese de doutorado e que ele mostra que 80% disso está com patente vencida. Você pega a União Oeste, o governo faz um convênio com a União Oeste e pega para fazer centro de engenharia reversa, copiar, faz incubadora de empresa e pega vocês, para em vez de você sair ser empregado fora daqui, faz um complexo aqui com a compra governamental sendo um dirigismo absolutamente legal, sob o ponto de vista da OMC, sob o ponto de vista dos tratados internacionais do Brasil. Depois você tem um complexo industrial militar. Esse complexo industrial militar também nós estamos gastando bilhões de dólares com eles, mas gerando, só para você ter uma ideia, a China, no finzinho do governo da Dilma, no primeiro governo, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro. Pode rir, vocês não vão rir, não? Vou chorar também, dá na mesma. Você imagina uma coisa dessa, o rudimento tecnológico deste, nós perdemos por conta dessa coisa de juro, tecnologia e escala. Ela belou a concorrência e tal, não sei lá o que ela fez aí, como é que o Tribunal de Contas vai ver, isso é um vexame. Agora, você imagina, satélites, as comunicações militares brasileiras são processadas em satélites norte-americanos. O GPS que guia os nossos navios, nossos aviões, é o GPS norte-americano. Isso faz sentido. E isso aqui é microeletrônica. Não é para fazer só uso de defesa. É que você, ao dominar isso, como agora vai acontecer com o Gripen. Nós compramos o Gripen da Suécia e ele veio com um pacote tecnológico. Nós precisamos preparar o Brasil para saber ler e apropriar essa tecnologia que nos prepara para fazer o Gripen, porém é absolutamente potencializador de todo um conjunto de outras aplicações civis de microeletrônica, enfim, você pode imaginar. O agronegócio. O Brasil tem o agronegócio mais competitivo do mundo e 40% estão crescendo, já vai virar mais, dos custos de produção da agricultura mais agressiva do mundo são importados. Não há uma fábrica nacional de fertilizantes, não há uma fábrica nacional de agrotóxicos, não há uma fábrica nacional de implementos agrícolas. O que é que explica isso? Então, esses 4 blocos aqui dão a pista, porque são esses os mais graves estresses sobre a nossa conta de necessidade de manufaturar. Mas o mais é tudo mais. Tem que ter uma ideia de agregação de valor e tudo. Sabe o que é que faz? Exporta a soja brasileira, o máximo de agregação de valor do território brasileiro é o esmagamento mecânico da soja, 100% feito por multinacionais. Qual é o cabimento disso? Aí café, o Brasil é o maior produtor mundial de café, 100% das maquininhas
café com aquelas cápsulas que a gente toma agora em todo canto, importado da Itália, que não produz o pé de café. É certo? A segunda pergunta tem duas que se complementam, então eu vou ler as duas em bloco. A primeira é do Leonardo Belmonte, do curso de Geografia. Considerando a PEC 55 do congelamento de investimentos públicos por 20 anos e a Lei da Responsabilidade Fiscal, qual a saída para a retomada do desenvolvimento? A segunda é do Fernando Acosto, do Hospital Regional do Sudoeste. Ciro Gomes, sobre saúde. Sabendo que a PEC 55, gastos públicos, o que fazer para valorizar o SUS, financiamento? Sobre educação. As universidades e a educação básica serão valorizadas como sem investimento estatal? No governo, sobre a reforma do ensino médio. Veja bem, eu ouvi que alguém outro dia uma metáfora, e eu estou replicando ela de muito mau gosto, mas eu estou replicando porque é do que se trata. Então nasce um cachorro, um dia, e você quer agradar o cachorrinho, você compra uma argola de tungstênio, sem fechadura, e bota no pescocinho do bichinho. E garante para ele que aquilo é um amuleto que ele vai carregar pelos próximos 20 anos. O que acontece? O bichinho vai crescer, o pescoço vai crescer e a argola de tungstênio vai estrangular. Mal comparando, é a loucura que eles fizeram. Entendeu? Isso simplesmente não se sustenta. Isso vai ter que ser revogado. E veja, o debate é infernal no Brasil, porque parece que quem fala isso está a favor do desregramento na conta pública. Pelo contrário, eu já fui governador, já fui prefeito, já fui ministro da Fazenda, eu não tenho um dia de déficit. Pelo contrário, os economistas saberão o que significa o que eu vou contar agora. Eu tinha o maior superávit do Brasil, quando governador, 27% da receita livre para investimento, e o Estado será, como todos os Estados, com uma dívida mobiliária, dívida de título, sujeita a essas oscilações malucas de juros do governo brasileiro. E eu peguei 3% todo mês da receita do Estado, via Banco do Estado, e mandei comprar 100% da dívida mobiliária do Ceará, com 15, 20 anos de antecedência, antes do vencimento, para proteger o meu Estado dessa maluquice. O tempo passa, o tempo voa, né? Sobe no lombar e permanece numa boa, né? Mas assim, hoje o Estado do Ceará é o Estado mais rico do Brasil, um Estado muito pobre, gravado no semiárido do Nordeste, é o Estado mais líquido do Brasil. Porque você, em vez de pensar no governo, você pensa na estratégia para médio e longo prazo. Então, esta medida de 55, da PEC 55, ela é simplesmente impraticável. Porque, veja bem, é a primeira vez que eu ouço falar na história da humanidade e na literatura também, que você desvincula o nexo dialético da despesa pública do seu nexo original, que é a receita. Prepara em casa, você guarda coerência na sua despesa com o quê? É com você guarda coerência com a sua receita. Ainda que você seja austero e queira guardar parte da sua receita como poupança, o nexo dialético da sua despesa é a sua receita. Essa PEC, inacreditavelmente, desvincula a despesa da receita. E estabelece que a evolução da despesa não será mais uma variável da receita, para o bem ou para o mal. Estabelece que será uma variação nominal, uma média de indexação, mais a inflação do ano. Vocês imaginam que durante 20 anos os políticos, os juízes e os promotores vão ficar sem nenhum aumento? Vocês acreditam, conhecendo o Brasil? Não há a menor chance. Sabe o que acontece? Se eles tiverem um aumento, vai ter que descontar dos outros. Adivinha onde é que vai descontar? Na educação e na saúde, porque são os interesses difusos da população. Então, evidentemente, isso vai ter que ser revogado. Isso vai ter que ser revogado, não é por mim, é por qualquer pessoa que chegar lá, porque vai ficar absolutamente impraticável. Então, o SUS, que o companheiro perguntou, os custos incorrentes do SUS, salvo o salário dos médicos, dos profissionais de saúde, os outros custos incorrentes do SUS estão todos cambiarizados. Como eu tentei explicar aqui, todos os gastos de remédio, por exemplo, os gastos exorbitantes, é tudo câmbio. O que é que o câmbio tem a ver com o nominal mais inflação? Compreende?
É uma loucura, por si. Essas aberrações que estão sendo feitas em nome de um despotismo esclarecido, correto. Nós temos que controlar as contas públicas têm que ser sadias, o país tem que ter superávit primário, enfim, ter capacidade de investir, etc, etc. Ok. Mas qual foi o lugar do mundo ou literato de prêmio Nobel que escreveu esta simplificação grosseira que esses canários fizeram? Não é isso. Simplesmente. Tem uma turma do MBL aqui. Mil perdões. Participe aí. Não deixa eu sair daqui do corpo, não. Vamos então para a segunda rodada de perguntas. Todos organizadinhos com a camiseta, que bonitinho. A primeira pergunta da segunda rodada vem da Liz, da UFPR. Quais medidas urgentes devem ser tomadas para que possamos crescer de maneira sustentável, sem ter como base crédito liberado e consumismo, sendo que o Lula utilizou esse mecanismo de crédito a rodo e consumismo, o que nos trouxe a inflação novamente? De trás para diante, não. A inflação, como eu tentei demonstrar, que apareceu, na pior hipótese, iria a 11%, ela não tem nenhuma consequência de demanda. Ela é 100% consequência de dois fatores inalcançáveis pela taxa de juros. Primeiro fator, desvalorização do câmbio. Lembra da metáfora do pão e da pizza versus trigo? Como a Dilma desvalorizou 50% do real no primeiros 3 meses do seu governo, do seu segundo governo, houve um repique nos preços. Mas não foi só isso. Ela também fez um tarifaço. Aqui no Paraná, a energia elétrica foi reajustada em quase 40%. Em São Paulo, foi 72%. E não consta em manual nenhum de economia do planeta que você, com taxa de juros, revogue o decreto do governo aumentando a tarifa. Então, repare bem, é mentira que a taxa de juros tenha efeito sobre preços administrados pelo governo ou sobre preços inflados por conta da mudança do patamar de câmbio. O juro tem efeito, e ainda assim, no Brasil, os economistas têm que aprender o que é o Brasil. Aquilo que eu falei é que Vera não tem manual de economia que explique o Brasil. Vou dar um exemplo. Por que o juro é uma coisa que pode ser usada, deve ser usada, eu, como ministro da Fazenda, usei, para enfrentar a inflação? Quando a inflação é de demanda. O que é uma inflação de demanda? É assim, a gente compra a renda que tem no bolso, mais o crédito que tem na praça. Então, se a renda que eu tenho no bolso, mais o crédito que eu tenho na praça, permitir ao conjunto das pessoas comprarem mais do que a base produtiva, mais a facilidade de importação oferece, você tem uma inflação. É isso aí. Já fui tanto. Que é exato. Então, eu sei que ela falou PPL, eu sou muito mal hoje. Desculpa, pensei. Então, presta atenção. Então, quando é que você tem uma inflação de demanda? Quando a renda agregada mais o crédito permitem você comprar mais do que a base produtiva e a perfuração da importação permitida. Então, se houver isso, você tem capacidade de comprar 120 e a base produtiva mais a importação só oferece 80, você então vai ter uma elevação de preço que vai fazer com que 20 fique fora e só os 80 de cima. Bom, ora, vamos raciocinar juntos. O Brasil está na maior depressão econômica da sua história e a consequência prática disso é que nós temos hoje algo ao redor de 30% da nossa capacidade produtiva ociosos. Portanto, você não tem hiato de produto, você não tem uma demanda maior do que a capacidade de oferta, porque a oferta está subofertada porque não tem demanda. Percebe a molecada? Então, não tendo demanda, por que eu vou encarecer a taxa de juros? Para dissuadir uma demanda que não existe. E eu explico para vocês. É uma retórica para proteger a brutal transferência de renda que montou-se como sistêmica no Brasil entre quem trabalha e produz, os produtores, os trabalhadores, especialmente os produtores, para o setor rentístico.
tendo o Estado como grande intermediário. Isso é que precisa ser liberal. Entendeu? Nós precisamos desestatizar o juro. Vocês precisam da BNDES, precisam tomar nota, vamos desestatizar o Banco Central. Não temos que estatizar o Banco Central, que está entregue privatamente. Então, aí, de novo, por que também não é assim que funcionam as coisas no Brasil? É porque o mundo inteiro não sabe o que é a Casas Bahia e o Ricardo Elétrico. O mundo não sabe o que é o Ricardo Elétrico e as Casas Bahia, que parecem lojas de eletrodomésticos, são bancos, são financeiros, que ganham dinheiro compreendendo qual foi o efeito psicossocial que 30 anos de inflação causou na coletividade brasileira. Qual é? Ninguém está pouco ligando para quanto custa o forno de micro-ondas, paga 2 e leva 1, paga 2 em juros, leva 1 para casa, desde que a prestação mensal caiba no seu recurso, no seu bolso. Então não adianta tirar com taxa de juros, porque o povo tem aspiração felicitante de consumir e a renda não é compatível. E aí o povo, então, os predadores aí sabem disso, pegam o forno de micro-ondas que vale 100, botam 200 e dividem prestações 24 vezes, sem juros. Experimentem, vocês são classe média, se tiver a oportunidade de ir ao estrangeiro, pega o cartão de crédito, manda passar ali no McDonald's, na Quinta Avenida, assim, fica aí 3 vezes sem juros. Cara, isso não existe em nenhum lugar do planeta. Não existe em nenhum. Sabe quanto é o juro do cartão de crédito no Brasil, rapaziada? 460% ao ano. Sabe quanto é na América? 6% ao ano. Então nós somos um país sangrado por conta da nossa necessidade, aspiração legítima de consumir e a manipulação do sistema financeiro absolutamente predador que dominou a política brasileira. Essa agenda deles aí, os políticos estão malucos, porque eles estão tudo bom, vão perder a eleição. Isso vai ser o lado bom da coisa, vai ser uma faxina, fazendo alguma coisa. Eu nunca vi isso no Congresso Nacional completamente infeso aos interesses populares. Tem algum político eleito sem voto em voto, votando formalmente contra o interesse do pobre, sem lhe dar satisfação. Porque ele está intoxicado nessa coisa. A segunda pergunta da segunda rodada, então, ela está sem identificação, mas vamos ver igual. Como lidar com a interferência econômica internacional, mantendo os avanços sociais a salvo da tirania capitalista, sem criar problemas financeiros em nosso país e mantendo as relações diplomáticas? Repare, de novo, muito inteligente a pergunta, porque ela desenha exatamente aonde é que nós temos que buscar o equilíbrio nessa contradição. Mas eu deixei uma parte da pergunta anterior sem resposta. É o que fazer no curto prazo? Ora, no curto prazo, nós temos uma oportunidade de ouro que está sendo jogado na lata do lixo, de juros internacionais negativos e de uma depressão econômica interna no Brasil com 30% de capacidade de instalar ociosa. Então nós poderíamos perfeitamente estar hoje com uma taxa de juros aí aproximadamente de 6%, 5,5%, ainda seria a taxa de juros mais alta do mundo, mas o efeito disso sobre as finanças públicas e mais do que tudo sobre as expectativas era absolutamente extraordinário. E como eles não querem servir ao conjunto da sociedade brasileira, estão antecipando essa oportunidade de ouro. Daqui a pouco a economia americana aquece, a Europa acha um caminho para sair da crise, sai do giro negativo e nós vamos ter outra grave crise no Brasil. E essas questões, deixa eu explicar aqui para o não iniciado. O juro é uma perversão, não é porque por economês, não, é assim. Se o governo paga por um papel dele, sem risco, mais do que a renda média dos negócios da economia real, a economia para. Por que a economia para? Porque se eu tiver dinheiro, por que eu vou botar o meu dinheiro numa roça, acordar cedo, né? Lidar com o fiscal, com confusão, bloqueio de estrada, etc., para no fim ter um lucro menor do que a prestação que eu tinha que pagar para o banco. Mas a realidade brasileira é outra, nós somos uma cabeça de empreendedores, tudo liso. Não temos dinheiro. Então, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco a um juro, né, que eu vou botar no negócio para me dar um lucro menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Eu quero, tenho minha propriedade. Então, essa é a perversão do juro. É que se o juro é alto, não interessa se você vai tomar dinheiro emprestado ou não. Interessa que se o governo remunera mais alto que a renda média dos negócios, a economia real para.
Essa é a tragédia. E a outra pergunta que você foi? É assim, como é que a gente faz e tal? É assim. A gente precisa coesionar a sociedade brasileira, ou pelo menos estabelecer uma hegemonia moral e intelectual clara. Isto é a única forma de você esconjurar os riscos e ameaças inerentes à mudança do poder dominante hoje no país. Então, se eu, por exemplo, sabe quanta emenda a Constituição precisa para reduzir o juros? Nada. Sabe qual é a maioria que você precisa do Congresso para reduzir a taxa de juros? Nenhuma. Porque isso daí está tudo na mão do Banco Central, de propósito, sem controle social nenhum. E o Banco Central brasileiro, também sem precedente na humanidade, é mandatado apenas para perseguir uma meta de inflação sem qualquer outra ordem de consideração. A América do Norte não consta ser uma república socialista, e a Europa, que não consta ser uma república socialista, mandatam os seus bancos centrais de cada país para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Ou seja, é uma contradição em que o Banco Central tem que estar com o olho no gato e no peixe. Tá? Não pode deixar a moeda adoecer, mas também não pode deixar a economia ser destruída. No Brasil, muito simples. O Banco Central larga a chibata, porque teoricamente eu digo para eles, se a gente voltasse uma bomba de neutro no Brasil e matasse todo mundo, a inflação era zero. E pode? Não. Então daí para trás vamos pensar se pode também a maior estatística de recuperação judicial, o maior provisionamento de crédito de recuperação duvidosa da história, desemprego massivo que vai crescer a 15 milhões de pessoas, entre os jovens, entre vocês, já são 27% dos desempregados entre 18 e 25 anos no Brasil. Isto não tem sociedade que resista, não tem política estável que prospere, não tem partido político que mantenha prestígio. Essa é a razão da desmoralização da política na Europa. Com esses movimentos todos que estão aparecendo, felizmente a velha França deu uma organizada na carga. Mas entre nós brasileiros está começando a surgir todo tipo de maluquice para negar a política. E aí as coisas podem piorar. Quando a gente pensa que não, pode piorar muito. A última pergunta da rodada vem do Alvaro Pascoloto e Matheus de Campo. Politicamente, qual a interferência, a correlação dos juros ante a reforma da Previdência? Existem outros meios de solucionar o suposto rombo da Previdência Social? Estou maravilhado com a qualidade das perguntas de vocês. Parabéns, isso me anima muito. A gente no interior do Brasil, estou vendo que jovens estão ligados nas coisas. Então, repare bem, de novo, para a gente conhecer as coisas como elas são. A Previdência Social brasileira, o regime geral de previdências, não tem déficit. Não é verdade que haja um déficit na Previdência. A saber, a contribuição social sobre o lucro líquido, CS, CSLL, o PIS, o COFINS, a contribuição patronal, a contribuição dos empregados, a contribuição do governo, este ano pagam toda a Previdência e ainda sobram ao redor de 28 bilhões de reais. Isso vai virar déficit ano que vem já, mas neste ano ainda não tem déficit. Por que o governo tem o desplante de dizer que tem déficit e ainda atribuir esse déficit, esse poder deletério de destruir a República, etc, etc? Porque isso não aconteceu do dia para a noite e as finanças públicas brasileiras, como eu tentei demonstrar, estão colapsadas. E o reflexo disso é o serviço da dívida. Então, o que é que faz o governo? Sem audiência da sociedade nenhuma, propõe-se que a população saiba nada, inclusive com uma linguagem inteligível, um negócio chamado DRU, que é Desvinculação de Receita da União. Basicamente, o governo faz uma emenda à Constituição, já foi o Temer que fez. Embora a Dilma estivesse querendo fazer também, e o Fernando Henrique fez também. Então, lamentavelmente, a gente está vendo tudo igual nesse tipo de assunto grave do país. Então, a DRU é o seguinte: desvinculação de receita da União. Eles pegam 30%, ou seja, quase um terço, de todas as receitas, vinculadas por lei ao financiamento da Seguridade Social e jogam no posto de fundo da dívida. Aí apresenta-se um déficit de quase 180 bilhões de reais, que não é da Previdência, mas do conjunto consolidado do governo. O que nos exige uma reflexão profunda sobre isso. Porém, o que está proposto nem remotamente arranha o assunto. Se passasse com casca e tudo o que está proposto lá, a melhor estimativa do governo é de que em 10 anos nós recuperaríamos de forma fade-in, ou seja, de forma crescente, 600 bilhões de reais.
entre arrecadação e diminuição de despesa. Supondo que não será assim, que é, porque começa com um pouquinho e aumenta mais no fim. Né? Mas supondo que fosse por igual, chamando a tempo presente, nós estamos falando de 60 bilhões de reais por ano. Ora, o déficit primário esse ano é 150. E o déficit nominal 480. É justo, a partir disso, que a gente atribua o ônus disso a mulheres que, ainda que eles tenham avançado muito, ainda extensamente na vida real brasileira, cumprem uma dupla jornada de trabalho, que elas tenham o mesmo tempo de mínimo da aposentadoria. Eu digo não. É justo que um trabalhador rural, seja de que região for, mas eu estou pensando aqui no sertanejo do semiárido, que não tem expectativa de vida de 55 anos, que se impõe a ele uma idade mínima de 65 anos, eu digo não. É justo que se exija de um professor que dê 49 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral? Se for, me diga qual país do planeta faz tal selvageria. Não. É razoável imaginar um policial, 49 anos, correndo atrás de bandido no meio da rua, para ter direito à aposentadoria integral? Não. E aí, veja bem, o que importa na despesa é que 2% dos beneficiários levam mais de um terço do benefício. E quem são? Volto a dizer, os políticos, os juízes, os procuradores, essa chibata moral. Sabe, esses que dão lição de moral em todo mundo, são eles. E qual é a proposta de reforma para mexer nisso? Zero. Então é preciso discutir uma reforma da Previdência? É. Porque nenhum país do mundo moderno mais, porque a demografia está envelhecendo, usa o sistema antigo de repartição que o Brasil ainda usa. Nós precisamos evoluir para um sistema de capitalização para não sofrer a frustração que o Chile viveu. Esse sistema tem que ser público, sob o controle dos trabalhadores, gerido por servidores de carreira, concursados, premiados e ou punidos pela correção da eleição dos investimentos a serem feitos. Isto é a elevação da formação pública de capital e o único problema aqui é a transição. Mas nós não podemos impedir de achar a boa ideia só porque há uma dificuldade na transição. E essa dificuldade é perfeitamente solvável. Países já que experimentaram isso e é possível pôr no Brasil. Então, iniciamos a rodada 3. A pergunta vem do Eduardo Fernando. Quais os fatores sociais e econômicos que levaram o governo Dilma a mudarem a política de câmbio? Infelizmente não é voluntário. Isso aí é uma coisa que o mercado faz. O que máximo conseguiram fazer foi adiar até depois da eleição. Que nem o Fernando Henrique, igualzinho, mesmo filho. Não consegue empurrar porque você apresenta déficits astronômicos na conta corrente e o mercado inteiro começa a calcular que dia vai quebrar. Então ele fica ali, todo mundo especulando, esperando que dia vai quebrar. E o governo torna reserva e vai segurando a taxa de câmbio, tal, passa a eleição, solta, porque é melhor soltar mesmo, porque não tem quem governe isso. Porque funciona no mercado de câmbio, os economistas me perdoem, igual funciona no mercado de banana na feira de Francisco Beltrão. Se você tiver uma brutal demanda por banana, o preço da banana sobe. Então, termina o ano, o Brasil tem 124 bilhões de dólares de déficit nas transações de manufaturados. O Brasil tem um déficit na balança comercial, que a Dilma estava praticando. O Brasil tem déficit nas transações correntes, que são os serviços, remessa de lucros, royalties, dividendos, seguros, serviço da dívida externa e tal, dá mais 150, 120 bilhões de dólares. Então, você tem um brutal desequilíbrio na conta externa, então tem uma pressão enorme por dólar. Resultado, o preço do dólar vai subir. A gente adotou o regime de câmbio flutuante, mas é um câmbio flutuante sujo, porque o Banco Central tem o monopólio da taxa de conversão e ele tem reservas cambiais de maneira que ele pode artificialmente mexer na taxa de câmbio. E eles, os canalhas, ainda no governo Dilma, ainda fizeram o seguinte: inventaram um negócio, é sempre um nome composto para a gente achar que é coisa séria, uma vagabundagem, que é coisa de meter na cadeia. Eu não sei se vai estar prescrito se o próximo presidente assumir, chamado swap cambial. O swap cambial é assim: o mercado começa a dizer, vai estourar o câmbio. Aí o governo diz assim, vai não. Aí o mercado está te avisando, vai estourar o câmbio. Vai não. Vai, não vai. Então faça o seguinte, diz o governo, pisca primeiro. Compra na taxa que eu estou te dando, e se subir, paga a diferença com o dinheiro público.
cara do cara. Você sabe quanto a Dilma entregou para essa canalha? 110 milhões de reais. É tão canalha que o Ilan Bodfing aí, o governo Temer, fechou. Acabou o usuário cambial. Porém, criou uma tal de operação consolidada. É tudo assim, uma condição bíblica, uma comunidade. É assim, a dívida pública, a titularidade da dívida pública é o Tesouro Nacional. E ele tem limites de prudenciais, de responsabilidade fiscal e tal, que são controlados pelo Congresso. O que é que eles fizeram agora? Eles estão fazendo uma operação consolidada em que o Banco Central emite títulos e paga juros muito acima da Selic para essa canalha toda. Por isso que a dívida pública brasileira, que no limite o Banco Central vai transferir todos esses papagaios para a União, que é a hora que puder fraudar a contabilidade. Então isso é o Brasil. Todo dia o nosso país é assaltado. Todo dia. E é um conservadorismo que faz de conta que não quer saber. E mesmo não querendo saber mesmo. Agora, bota alguém que sabe que a gasolina dorme lá, o milagre é possível. É muita grana. Muita grana. A próxima pergunta vem da MBL, Francisco Beltrão. O Brasil está na última colocação no O Brasil está na última colocação no ranking que mede o retorno oferecido em termos de serviços públicos de qualidade à população em relação ao que o contribuinte paga em impostos. Isso não pode ser considerado um atestado de incompetência dos gestores públicos, sendo que os recursos têm, o que falta é planejar e estancar a sangria desatada chamada corrupção. Agora, falando sério, quero agradecer muito vocês terem vindo, terem participado, porque o Brasil precisa conversar, e aí é diferente, nós vamos conversar, eu fiquei sobre o morado, mas eu fiquei feliz. Vamos destruir mais do país do que já destruíram. Não entendi. Vamos destruir mais do país do que já destruíram. O MBL é Peraí, vergonha. tem calma. Não, esses aqui não. Esses aqui não. Esses aqui não. São jovens que vieram para cá discutir, e é isso que nós precisamos fazer. Concordar ou não concordar é outro problema. Eu, por exemplo, já vou discordar aqui da percepção. Então, repare, eu não sei a origem do dado de que o Brasil é o último lugar em matéria de retorno entre imposto pago e qualidade de serviço prestado. Eu não sei a origem desse dado, quero pôr em debate, quero discuti-lo, porque é um dado que eu não conheço. Porém, é possível perfeitamente, em sintonia com a opinião pública, dizer que os serviços brasileiros são muito ruins por médio e que não corresponde ao tamanho da carga tributária brasileira também. Entretanto, eu quero, infelizmente, tornar um pouco mais complexa a percepção do problema. Há um problema gerencial grave, de fato. Né? Você tem na mesma condição de financiamento ilha de excelência. Quem quiser, por exemplo, imaginar, quer ver um hospital público de ponta, fazendo transplante de coração, fazendo transplante de pulmão, etc., etc., pode visitar o hospital de aplicação da USP, em São Paulo, ou pode, que é estadual, ou pode ver um hospital estadual no Ceará, como o HGF antigo, que faz neurocirurgia de ponta. Enfim, nós fazemos. E a excelência do serviço público, portanto, é claro que tem razão de que em alguns lugares, com a mesma condição precária ou generosa, há uma gerência frágil. E isso nós temos que evoluir para fazer com que controles sociais estabeleçam um choque de meritocracia, prêmios e punições para o resultado concreto da população. Isto eu advogo, defendo, sem nenhum medo de ferir qualquer tipo de interesse corporativo. A corrupção é um câncer que destrói a confiança das pessoas no sistema, inclusive permitindo esse equívoco de imaginar que ela tem tal centralidade de que a diferença entre um monte de dinheiro que a gente arrecada e os serviços precários, a diferença é a roubalheira. Ah, se fosse. Não é, lamentavelmente não é. A roubalheira é um câncer terrível, tira todo mundo da confiança do sistema, deprime a sociedade. Um trabalhador desses 14 milhões e 300, basta imaginar um. Tinha que pagar o aluguel hoje, não pagou, vai ser despejado, está com o nome no SPC, está com o filho doente, precisa comprar remédio, o posto de saúde não entregou,
e chega em casa depois de passar o dia se humilhando atrás do emprego por qualquer coisa, e lá liga a televisão e anuncia que o Aécio voltou para o Senado, que é a notícia de hoje, enfim, que a impunidade está sendo o prêmio dessa esculhambação. Então é absolutamente deletério, mas por outra razão, por uma razão política. Não tem centralidade, pela minha experiência eu garanto a vocês, não tem centralidade fiscal. Claro que qualquer centavo subtraído tem que ser buscado de volta, mas os bilhões, 460 bilhões de déficit nominal, 150 bilhões de reais de déficit primário num ano, haja corrupção para chegar perto disso. Haja corrupção. Volto a dizer, não me entendam mal, a corrupção é muito pior do que o efeito fiscal, financeiro, porque ela destrói tudo, ela destrói a confiança, ela mata a democracia, ela destrói a política comunitária, ela tira a confiança da sociedade no país, ela estabelece uma selva. Portanto, o preço dela é impagável. Mas se a gente tem que considerar que o problema fiscal brasileiro é e somente juro para dívida. Aqui estão 80% dos problemas brasileiros. E isso não é trivial, porque é bom lembrarmos que a dívida pública corresponde ao conjunto da poupança da sociedade. Portanto, não tem brincadeira aqui, não tem simplificação possível. A dívida pública consolidada corresponde à poupança da coletividade consolidada. Vai estar o capital do especulador? Vai, mas vai estar também a poupança da viúva, o capital de giro da empresa, da pequena empresa, enfim, o FGTS do trabalhador, tudo isso é o ativo e a dívida pública é o passivo. É preciso desmontar essa bomba, primeiro pelo fluxo, né? Reduzir a taxa de juros para que o fluxo se acomode e olhar para a inflação com outras ferramentas. Hoje não tem essa inflação, por isso que é uma janela de ouro que nós estamos perdendo. Mas há outras formas, por exemplo, quando eu fui ministro da Fazenda, as pessoas, algumas até hoje me criticam, porque havia um hiato econômico. E como o juro era ineficiente pelas razões peculiares do Brasil, que eu expliquei, eu fiz um choque de importação. Reduzi as alíquotas, disse que quem comprava carro com ágio era otário, quem vendia era ladrão, e fui para a rua e consegui tomar a inflação na máquina. Mas eu sei o que custou. Então é preciso que a gente tenha clareza dessas coisas, e eu agradeço de novo vocês terem vindo aí discutir. A próxima pergunta vem do Leomar Rippel e Marcos Beal, professores da Universidade Federal da Fronteira Sul. A pergunta: quais as bases de atualização do projeto nacional desenvolvimentista diante de um mundo globalizado, especialmente diante da formação histórica colonialista, patrimonialista que perpassa nossa política e economia? De novo, uma pergunta diligentíssima que vai ao centro da questão. Quando eu evoluí simploriamente, por causa da exiguidade do tempo, que o Brasil saiu da década de 30 para a década de 80 e virou a 15ª economia industrial do planeta, parecia assim uma coisa muito cor-de-rosa. Na verdade, esse esforço foi feito à custa de muita crise, muito conflito, muita violência ao longo da história. Em 1930, quem viabilizou esta confrontação primordialmente foi a Revolução de 30. A Revolução de 30 funda o Brasil moderno e coloca o Brasil na perspectiva de um projeto em antagonismo flagrante com o latifúndio, a oligarquia, né, com voto a pico de pena, uma série de coisas. Em 32 houve uma reação militar, morreram muitas pessoas em São Paulo, né, para resistir basicamente a essa inovação, porque ali estava o baronato do café que iria ser dizimado, digamos assim, pela nova ordem política. Em 35 houve um punch meio falso, mas houve um pacto que morreram pessoas. Em 37 houve um golpe, né, que transformou a Constituição brasileira numa coisa meio fascista. Em 45 nós democratizamos o país. Em 64 tivemos um golpe militar. Então a nossa história é uma história autoritária. Agora, o modelo perpassou esses regimes todos, o que me dá esperança de que se a gente celebrar em bases modernas, né, compreendendo a mudança que o capital financeiro impôs, de não repetirmos a velha modelagem que não funciona, compreendemos a sofisticação tecnológica com a centralidade que tem, mas
colocarmos a ferramentaria moderna, corpos governamentais, numa dinâmica de substituição de importações, com benchmark sendo a baliza do que pode, não pode fazer, para não impor nenhum tipo de ineficiência, eu acho que a gente consegue coesionar a sociedade brasileira e começaremos a ter uma crônica positiva, porque isso aí oferece uma rampa mais consistente, mas igualmente popularizante. E veja, quando nós tivemos o auge desse modelo nacional desenvolvimentista, o Brasil se encontrou de um jeito que explodiu todas as dimensões. É uma coisa impressionante. Nasceu a bossa nova nesse período, a música. Nasceu o cinema novo nesse período. Fomos bicampeões mundiais de futebol, em 58 e 62. O país simplesmente era o xodó do planeta. E nós, enfim, temos condição de buscar isso de volta, e agora melhor, porque se nós não temos uma burguesia nacional na época, e hoje a burguesia nacional não é mais nacional, nós temos uma imensa população de jovens, pequenos burgueses, que estão prontos para fazer nascer no Brasil uma nova burguesia nacional, comprometida com a produção, comprometida com o trabalho, com a decência. O impacto dessas religiões neopentecostais está sendo positivo, no sentido da autoajuda, no sentido, né, de esquecer o Estado, procurar se virar e acreditar, né, que sua própria força é capaz de resolver o problema, mas não é possível. Nós precisamos fazer o Estado brasileiro e abraçar essa gente. Abraçar esse emergente, vem cá, neném, vamos conversar, aqui está o crédito, a capacitação gerencial, inovações no conceito de concorrência cooperativa, acesso a comércio exterior, inovação tecnológica, o que diabo for para essa ferramentaria. O Brasil é capaz de produzir um modelo para o mundo. Porque essa mesma perplexidade aqui está na Europa. Só que a Europa destruiu os mecanismos de coordenação e hoje ela é muito difícil pela complexidade política que ela recupere. Está lá, catatônica, mil confusões e tal. Nós não destruímos. Por exemplo, nós ainda temos a Petrobras, nós ainda temos o Banco do Brasil, ainda temos a Caixa Econômica Federal, ainda temos o BNDES, que é maior que o Banco Mundial, sabia? O BNDES é maior que o Banco Mundial. O que não pode, essa ferramentaria toda, está entregue no balcão do clientelismo corrupto. Infelizmente, é o que aconteceu no país durante os últimos 20 anos. A terceira pergunta da rodada vem em bloco. É a primeira pergunta do Fabiano Ostopir, da UTF-PR de Pato Branco. Caro Ciro, e a auditoria da dívida pública? Quanto desta dívida é legítima? Como fazê-la? A segunda pergunta do Raul. O que impede a auditoria da dívida pública? A terceira do professor Otamar. Como se encontra a dívida interna e externa? A dívida interna brasileira está se aproximando rapidamente de 4 trilhões de reais em valores nominais, e o mais grave, que é o indicador internacionalmente acompanhado pelas agências de risco, etc., que também é um equívoco, porque o do Brasil é diferente, para pior, é a proporção dessa dívida com relação ao PIB, que é o conjunto de riquezas que o país produz no ano, como vocês sabem. Então, com o Fernando Henrique, por conta dessa mesma matriz, a dívida estava em 38% do PIB, quando ele tomou posse, ali na sucessão do Itamar, e essa brincadeira estúpida trouxe a dívida pública brasileira em 8 anos a 78% do PIB. E aí deu-se a ruptura, o Lula ganhou a eleição e tal. O Lula entra e produz superávites inéditos na história da humanidade. Chegou a produzir 2% de superávit primário. A elite brasileira é porque é egoísta. Não doura a pílula para nada. Né? Mas com esses superávites e o país crescendo, a proporção de dívida PIB, quando o Lula entregou para a Dilma, estava em 55%. Portanto, estava bastante sorte da posição do Brasil. Quase brincadeira da Dilma, chega a loucura de nomear o Levi, está fazendo, é um negócio inacreditável. Né? Que eles lá façam isso, tudo bem, mas nosso lado fazer isso, para mim, é absolutamente inexplicável. A dívida sobe a 70% do PIB rápido em 5 anos. E agora, com o Temerário aí, para que eles mordam a língua, os golpistas, está indo para 75% esse ano. E provavelmente ano que vem vai bater em 80%, o pior número da história do Brasil. Essa comparação destrói as agências de carro, toda a classificação de risco do Brasil vai para o vinagre, o país terá gravíssima dificuldade de financiamento externo, que são atenuadas, e isso não vem na questão agora,
pelo fato de termos reservas cambiais nominais de 380 bilhões de dólares. Essas reservas nominais, é bom que a gente tenha cautela, elas meio que opacamente a gente não sabe a qualidade delas. Eu desconfio que nós temos menos da metade, porque a outra metade eu desconfio que é carry trade, ou seja, um monte de dólar de curto prazo que vem arbitrar no Brasil overnight, que ao primeiro sinal de insegurança vai fazer uma fuga de capital violenta que está marcada para acontecer provavelmente no ano de 2018. Isso tudo nos espera aí pela frente, infelizmente. A auditoria da dívida é um compromisso meu, que aliás apenas resgata a ordem que a Constituição Federal estabeleceu. Apenas eu não faço basófia nem pseudo-valentias nesse assunto. Por quê? Volto a repetir, a dívida pública corresponde à poupança do conjunto da sociedade. Portanto, enquanto houver uma auditoria participativa, transparente, todo mundo olhando, inclusive os credores especialmente, ela será honrada com casco público. Se, evidentemente, a auditoria concluir que ela é toda legítima, ótimo, não teremos nenhum problema. Se a auditoria concluir que tem parte fraudulenta, nós temos que discutir com a sociedade brasileira o que fazer. Iniciamos a quarta rodada de perguntas. Pergunta: você é favorável ao Estado ser responsável pela redistribuição de renda? Você é favorável ao Bolsa Família e cotas sociais? Sim, o Estado é a única entidade capaz de resolver o problema da instabilidade do capitalismo rentista, da inequidade que o capitalismo solto produz, da instabilidade que ele produz, da inequidade que ele produz e, mais agudamente, da concentração de riqueza que o capitalismo deixado solto tem. Até os países mais agudamente capitalistas têm na legislação antitruste, por exemplo, a legislação antitruste nos Estados Unidos é mais drástica e grave que a legislação de estupro, porque eles sabem que o capitalismo, se deixado solto, vai fazer oligopólios e vai tender ao monopólio. E, ao fazer isso, como 2008 demonstrou, gera absoluta inequidade e gera imediata instabilidade e crise. Isto é da história do capitalismo mundial. Então, o mundo descobriu uma síntese entre o comunismo e o capitalismo liberal, que é a social-democracia, ou o socialismo democrata, há nuances aí, em que, basicamente, você valoriza a iniciativa privada, e eu dou muito valor à iniciativa privada, eu compreendo o papel estratégico que a iniciativa privada tem no progresso humano, no domínio tecnológico, mas eu também sei, protegido de intoxicações ideológicas, que o desenvolvimento da humanidade não foi feito pelo mercado. O mercado cumpriu um papel absolutamente essencial, relevante, sem o qual não haveria, mas o que tem êxito civilizatório é uma boa convergência estratégica entre um governo, um Estado empoderado, um empreendedorismo convergente com o consenso, com a hegemonia dominante, e uma universidade, por enquanto sempre, que traga o conhecimento para responder aos desafios estratégicos. Ou alguém aqui imagina o extraordinário potencial americano de tecnologia sem a compra governamental a pretexto de defesa, ou a pretexto de corrida aeroespacial, ou de novos materiais, ou de supercondutores? Nada disso existiria. É evidente que a retórica deles é uma, mas na prática eles querem sim que não se faça mais no mundo aquilo que eles fizeram. Todos eles, o New Deal, funda a América moderna. O New Deal, a compra governamental para o esforço de guerra, traz a América da sexta potência global antes de 1944, antes de 1943, para a primeira potência global na sequência. Por quê? Porque era um esforço de guerra por compra governamental, por encomenda pública, por uma convergência estratégica de governo. Até hoje, o complexo industrial militar americano tem uma centralidade que simplesmente é improvável que isso vai se dissolver, porque a base do progresso tecnológico americano vem daí. E no caso brasileiro, do desenvolvimento industrial retardatário, se nós tirarmos o Estado, reduzirmos isso a uma dimensão mínima e acreditarmos que a mitologia neoliberal vai produzir, nós vamos produzir passivo externo livre e financiável. Por quê? Porque as decisões de investimento, só para vocês terem ideia, o Brasil tem uma capacidade de produção de 10 milhões de veículos por ano. Nós somos a 7ª plataforma de indústria automobilística do planeta. Sabe qual é o valor de um carro brasileiro importado, montado aqui? 80%. Então você monta o carro aqui,
Mas a tendência moderna é global source. O que é global source? É que eles têm fornecedores globais e trazem grupos, blocos, né, fornecedores globais, e apenas se deixar, vão montar. E aí qual é o problema? O problema é que nós vamos gerar um passivo em dólar que não dá para pagar. E aí a nossa moeda tende a ciclicamente se desvalorizar e a gente tende a ciclicamente não crescer. Então é preciso redesenhar o Estado. E eu não sou a favor do Estado máximo, eu sou a favor do Estado necessário. É possível, por exemplo, uma agricultura de alta linhagem sem assistência técnica? Não é possível. Quem vai fazer assistência técnica para os pequenos no mercado? É o mercado? Onde foi que aconteceu? A velha França subsidia uma vaca com um preço maior do que o per capita em creche. A velha França moderna subsídio para uma vaca no interior da França, porque para eles trata-se até de identidade cultural. O Japão produz hoje arroz em prédio, preço do que terra. Eles estão fazendo edifícios agrícolas, com irrigação hidropônica e luz. E esse arroz sai 2,5 vezes o preço do arroz do Paquistão, que o Japão tem grana para importar. E o Japão quer importar arroz, abrir mão de ter capacidade de produção do seu conteúdo alimentar essencial, eles não querem abrir mão, qualquer ordem de razão. E isso é no Brasil. Qual é o nosso projeto? Onde é que nós queremos ir? E aí faz o que tem que ser feito pela lei, pelo caminho do menor esforço. Se o empresário faz adequadamente, melhor. Vamos cuidar de educar o povo, vamos melhorar a segurança pública, vamos melhorar a saúde e tal. Mas se o empresário não faz, nós vamos ficar sem fazer, quem paga a conta? Infelizmente a gente teve bastante perguntas, mas infelizmente, dada a limitação de tempo, preferimos agora a última pergunta. Ela vem do Adriano e do Henrique, acadêmicos do curso de Ciências Econômicas da UniOeste. Ciro, no Brasil, para promover um maior desenvolvimento, é preciso fazer uma reforma tributária? Se sim, fale sobre. Sim, o Brasil precisa consertar suas finanças. Portanto, é preciso colocar em perspectiva crítica 100% das despesas. Não tenho problema nenhum, não quero bajular interesse corporativo de nenhuma natureza. Preciso colocar em perspectiva crítica da sociedade 100% das despesas. 100%. Quanto é que a gente gasta com saúde, como é que está gastando, quais são os estándares internacionais, qual é o padrão de eficiência disso, o que é que tem que fazer para melhorar, etc, etc. Porém, eu tenho segurança de que o país não vai resolver o problema da sua equação de desfinanciamento pela despesa, que não inibe a ideia de fazer uma crítica e de fazer todas as austeridades razoáveis que tem que se fazer. O que nós vamos ter que resolver o problema é pela receita. E há dois movimentos que são fundamentais. Um é esse regime de capitalização com a Previdência, que fica pronto para a gente conversar, e um movimento no sistema tributário. O sistema tributário brasileiro, ele é muito ruim, mas ele é muito ruim mesmo. Eu sou professor doutorado da Universidade de Direito Tributário e Direito Constitucional. Ele é tudo de ruim porque ele não financia eficazmente o Estado. Ele é muito ruim porque ele cobra mais de quem pode pagar menos, cobra menos de quem pode pagar mais. Ele é muito ruim porque ele sobretributa o investimento e a produção e subtributa o consumo suntuário. E aqui estão as pistas do que nós temos que fazer. O Brasil, por exemplo, é um dos 2 países do planeta que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. É o Brasil e a Letônia. Não consta que a Letônia seja propriamente um modelo para um país como o nosso, com todo respeito aos nossos irmãos da Letônia. Então, esse tributo tem que ser feito para que você desonere a produção. E você vai cobrar só se houver lucros e dividendos. De maneira que você não vai penalizar a empresa que está em dificuldade. Você só vai tributar aquela empresa que teve êxito, que teve lucro, que acorreu lucro, e fazer isso de forma progressiva. O Brasil subgrava de forma criminosa, isso é um legado colonial das capitanias hereditárias, o Brasil subgrava criminosamente a transferência de renda e patrimônio entre gerações. Vocês estão vendo aí Rio de Janeiro quebrado, Rio Grande do Sul quebrado, Minas Gerais quebrado, São Paulo já está passando a despesa líquida, despesa corrente líquida, da receita corrente líquida, mais 17 estados brasileiros quebrados. Pois bem, todos eles cobram 4% de imposto sobre herança. O Ceará cobra 8%. Não pense que é fácil, não. Dá trabalho. Mas 8% é nada.
Sabe quanto é o imposto sobre herança nos Estados Unidos? 40%. Por quê? Porque o capitalista sabe da importância, né, de que as novas gerações não se deitem em cima do legado herdado. É preciso reciclar o patrimônio. E aí você tem um fenômeno de doação. A gente aqui no Brasil, os americanos são tão bonzinhos, o Bill Gates, criou a fundação Bill Gates, do outro, 30 bilhões de dólares, tal. Não sei, cacete. O imposto usando 40%, se ele bate as botas, vai 40% do governo. O que é que ele faz? Cria uma fundação e passa a imortalizar o nome dele com coisa aí. Aí o governo não divulga. Mas isso aí está cumprindo a funcionalidade pública, não estatal, que eles aprenderam a fazer. Então nós precisamos fazer isso. Vamos fazer essas coisas no Brasil, criar uma alíquota mais progressiva no imposto de renda. Eu já fiz isso quando fui ministro da Fazenda, ele foi virar as costas, o Fernando Henrique revogou. Mas não faz sentido que um bilionário pague 27,5% do seu street dele e a classe média de escolarização alta de professor da universidade paga 27,5%. Não é razoável. Não é razoável. Então tem que criar alíquotas mais baixas e uma alíquota mais alta de 35% para escalonar a tabela de imposto de renda, de maneira a fazer um sistema tributário mais progressivo, cuja meta seja sanear as finanças. E eu acho que nós deveríamos colocar em debate, dado que eu estou vendo que a dívida pública vai sair do controle, está indo para o brejo, que nós deveríamos colocar em debate uma recriação da CPMF com a seguinte característica. Primeiro, todas as transações abaixo de R$2.000 isentas. Todas as transações abaixo de R$2.000 mês isentas. A partir daí, uma alíquota única de 0,38, 0,20 para a União Federal e 0,18 para os estados e municípios. Porém, vinculadas essas arrecadações ao itinerário da dívida, da União e dos estados. De maneira que, se a dívida descer até 50%, a CPMF é desativada. Se ela sobe 50%, ela se ativa automaticamente. E a gente teria um itinerário de longo prazo para resolver essa equação da pressão sobre a taxa de juros a médio prazo, porque haveria uma fonte corrente de financiamento para vincular-se ao controle da evolução da dívida brasileira. Não sei se haverá margem para o país decidir essas coisas. Por isso que eu estou tão dedicado a refletir para criar uma corrente de opinião e ir com um método ao debate. Porque amanhã, tudo bem, tem outro candidato, cada um faz a coisa, mas é preciso fazer um acordo sobre o problema. Porque se a gente não reconhecer o problema e ele não é outro, é esse, até a hora que alguém me diga, não, você está enganado, o problema não é esse é o problema. A terapêutica pula, salva. O grande problema do Brasil é a diagnóstica, a profissão da política e a apologia da ignorância. Não tem nada com isso. Só o nosso país, que viveu um período de ditadura muito grave, é que nós estamos aqui um país que faz a apologia da ignorância. Então, o cara quer ser presidente da República, experiência anterior. Não. Experiência anterior para quê? Já governou alguma coisa? Não governei nada não. Democracia, por que não posso ser isso? Democracia que está do mundo inteiro, aí uma certa exigência de treinamento, de preparo, de população, etc. Senão o cara. E aqui nós temos essa apologia da ignorância. Qual é a sua proposta para a economia? Bandido bom é bandido bom. Ou o outro que diz assim, você sabe que eu já fiz, deixa que eu escuto. As perguntas estão encerradas.